Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo. E o Por Aí de hoje ele está no centro do Rio de Janeiro. Mas quando a gente pensa em Rio de Janeiro, o que vem à nossa cabeça? A gente pensa nas vias movimentadas, como Presidente Vargas, Rio Branco, a gente pensa nos prédios altos, a gente pensa em muitas construções históricas, a gente pensa nos museus, a gente pensa nas grandes praças, como Praça 15, Praça Tiradentes, Praça Mauá. Quando a gente fala da Praça Mauá, por exemplo, a gente pensa em todas aquelas reformas que surgiram aí para o período das Olimpíadas em 2016, a gente tem o Museu do Amanhã, o Boulevard Olímpico, o Aquarrio, mas tudo isso na nossa cabeça vai fazer a gente pensar num tempo muito rápido, muito acelerado. Pois é, quando a gente pensa no centro do Rio de Janeiro, a gente pensa numa parte da cidade onde as pessoas estão com pressa, estão indo, voltando do trabalho, de algum escritório, de algum comércio, de algum ponto turístico. Então, a gente pode dizer que o centro do Rio ele é um espaço de um tempo muito rápido, né? E é um espaço também de muita aglomeração, muita gente passando de um lado para o outro, muita movimentação, né? É um espaço de muita ocupação também, a gente vê aqueles prédios gigantescos com escritório em cima de escritório, em cima de escritório, em cima de loja, em cima de escritório. E aí a gente dificilmente vai conseguir pensar, quando a gente pensa em centro, num espaço como o Morro da Conceição. O Morro da Conceição vai ser uma parte do centro onde a gente vai ter construções bem mais baixas, né? Você sobe ali uma ladeira e você tem construções bem mais baixas. Você tem ali, na sua maioria, são casas, alguns ateliês de artistas, e é um espaço de um tempo mais lento, onde a gente encontra menos pressa, menos correria, menos aglomeração. Eu arrisco dizer que às vezes nem parece que a gente está no centro do Rio. É o que a gente poderia chamar de um enclave de tempo lento, cercado de tempos muito acelerados na cidade do Rio de Janeiro. E o Morro da Conceição ele é muito característico. Além das suas construções, e a gente já vai falar sobre elas daqui a pouquinho, a gente também vai encontrar lá uma proximidade muito grande com uma série de pontos muito importantes para o que a gente chama de o Circuito da Pequena África, aqui no Rio de Janeiro, que é um circuito de muitos pontos que vão lembrar para a gente a história e toda a contribuição trazida pelo negro aqui para o Rio de Janeiro. Então, tanto para a gente lembrar para a contribuição da riqueza cultural que essas pessoas trouxeram para a nossa cidade e construíram aqui, quanto também para a gente lembrar do que significou, do que significaram, na verdade, os séculos de escravidão no nosso país. Então, vamos ver no primeiro slide onde fica o Morro da Conceição? Aí, nesse slide, a gente pode ver alguns pontos ali bem mais famosos do centro do Rio, marcados com esses marcadorzinhos amarelos, como o Museu do Amanhã, como o Museu de Arte do Rio, o MAR, a Avenida Rio Branco, a Avenida Presidente Vargas. E ali com o marcador vermelho está o Morro da Conceição. O Morro da Conceição, por exemplo, ele tem uma das descidas para a Pedra do Sal, que é um ponto ali de resistência cultural e muito importante para a história do Rio de Janeiro, né? Para a história ali da chegada de pessoas escravizadas no Rio de Janeiro e também como a cultura que essas pessoas trouxeram resistiu e floresceu numa coisa bem brasileira. Agora, a gente vai olhar mais de perto o Morro da Conceição, nessa imagem que está na tela. Nessa imagem, a gente pode ver que se destacam ali as construções no Morro da Conceição, que tem uma fachada estreita, uma frente estreita, mas que são bem compridas, como a gente pode observar. Na imagem seguinte, a gente pode ver algumas fotografias dessas fachadas. Então, as frentes dessas casas são estreitinhas, mas elas são bem compridas ali. E, por fim, eu vou mostrar para vocês essa pintura. É a pintura feita pelo Thomas Ender em 1817 do Morro da Conceição, da vista que a gente tinha lá de cima para o que hoje é o centro do Rio de Janeiro. Eu fui lá para o Morro da Conceição com a minha amiga, a professora Helena Carolina, que dá aula aqui na rede também. E ela aproveitou para falar muito para a gente sobre a história do Morro da Conceição nesse vídeo que vem agora.
Oi pessoal, sou a professora Helena Vernin e hoje a gente está aqui no Morro da Conceição. O Morro da Conceição é um acidente geográfico situado bem no centro do Rio de Janeiro, do ladinho do porto da cidade. Esse porto ele foi modernizado em 1904, então tem uma grande área aterrada. Antes disso, ele era bem pertinho da Baía de Guanabara, banhado pelo mar. E aí a gente tem aqui bem próximo de nós, no sopé do morro, a Pedra do Sal, conhecidíssima na cidade do Rio de Janeiro pelas rodas de samba, mas antes disso ela era conhecida também por ser uma zona ritual, de rituais das religiões da matriz africana, por ser uma zona de trabalho dos trabalhadores escravizados, que ali descarregavam o sal, que era desembarcado no porto, e também por ser, como decorrência disso, um lugar de organização desses trabalhadores portuários. Aqui na parte de cima do morro, a gente tem como característica a conservação das características da arquitetura da região. Que espécie de conservação vocês vão conseguir observar aqui nesse espaço? As casas, elas têm uma fachada muito própria, né? Um conjunto arquitetônico muito homogêneo. A gente tem poucas casas do século XXI, a maioria das fachadas são do final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX. Algumas são tombadas por dentro, a maioria tombadas só por fora. O que isso quer dizer? Que elas não podem sofrer alterações nas suas características externas. Elas têm geralmente uma fachada muito estreita e um aproveitamento longitudinal do terreno. Isso contrasta muito com o quê? Com a cidade que a gente tem no entorno, que é uma cidade muito moderna, com VLT, com os prédios muito altos, ali passando na Avenida Rio Branco. Então, a gente percebe o quê? Que é uma parte da cidade em que a gente tem uma sensação de um tempo congelado. Isso devido ao quê? Ao isolamento. É um acidente geográfico não muito alto, não tem muita altitude, mas pela dificuldade de acesso, que a gente observa aqui atrás, a gente tem a Fortaleza da Conceição, que foi construída justamente para proteger a cidade dos ataques piratas, dos piratas franceses, porque a gente está muito próximo da Baía de Guanabara. Então, o aproveitamento dessa altitude do morro e da proximidade fazia com que, caso a cidade fosse atacada, a gente poderia se defender, né? Aqui a gente vê, tem ali alguns canhões voltados para lá, geraria a possibilidade da cidade estar indefensiva. Pessoal, é sempre muito interessante a gente perceber como, quando a gente sabe mais da história, da geografia, o nosso olhar para os lugares, o nosso olhar para a paisagem muda completamente, não é? Pois é, então o nosso Por Aí vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima!